Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Boa Hoje noite. é 14, né? 14 de novembro, véspera de um feriado, né? Que dessa vez vai ser um feriado bem numa sexta-feira. É um feriado que dá para descansar um pouco, né? Então, não muito, mas dá para descansar um pouquinho. Demais. Hoje nós vamos ter hoje, pessoal, a nossa terceira aula do último módulo, ou seja, já estamos na reta final desse componente, né? Ou seja, de todo o curso. Ou seja, logo logo se encerra o nosso curso. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre, deixa eu só organizar aqui, a inteligência emocional no trabalho. Alguém sabe o que é isso? Inteligência emocional? Vamos. É saber administrar o sentimento na hora de decidir alguma coisa, tomar alguma decisão. Basicamente, tem muito a ver com isso. Então nós vamos ver então que vai ser então o tema da nossa terceira aula. Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, como eu falei então, hoje é a terceira aula do curso de gestão de equipes de alta performance, aonde vamos estar falando sobre a inteligência emocional no trabalho. É algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, que nós temos algumas barreiras, né? Nós temos alguns problemas hoje. Hoje uma coisa que muito acontece nas empresas são os assédios, né? Tem muito assédio. Quando a gente fala assédio, não é apenas aquele assédio de ficar mexendo com a pessoa, querendo alguma coisa com a pessoa. Hoje nós temos outros tipos de assédios, né? Então, assédio sobre a forma de trabalho da pessoa, a forma de querer que a pessoa se veste na empresa, a forma que. Aquelas formas que acontecem muito nos dias de hoje. Então, hoje nós temos muito isso, igual até ontem nós comentamos sobre aquela professora que foi demitida, né, porque perguntou, né, sobre o atestado. Aquilo ali também se torna também como se fosse um assédio, né? Um assédio, um assédio moral, um assédio profissional dentro da empresa. Então nós vamos estar falando sobre isso nessa aula de hoje. Então, a inteligência emocional do trabalho é uma competência que pode transformar a dinâmica de uma equipe. Ou seja, busca que as empresas e os funcionários busquem desenvolver inteligência no ambiente de trabalho, emocional no ambiente de trabalho. Hoje, eu não sei se nas empresas que vocês trabalham, hoje muitas empresas já têm um psicólogo de plantão que fica lá na rotina do dia a dia, aonde quando você tem um problema, ele está lá para te atender e para conversar com vocês. Então, algumas empresas têm isso. Por exemplo, lá no SESI que eu trabalho, tem lá um psicólogo, tanto para alunos como para professores. Então, é uma forma de tentar não deixar problemas, né? Problemas profissionais cheguem na sua casa, problemas na sua casa vêm para sua empresa. Então, hoje temos muito isso. Hoje nós estamos tão sobrecarregados de trabalho que muitas vezes a gente mistura, leva coisa de serviço para casa, leva coisa de casa para o serviço, aí começa a ter aquela bola de neve de problemas internos, né? E muitas das vezes as empresas não gostam disso. Aí tem empresas, por exemplo, que tem aqueles requisitos
que só pode ser um tipo de pessoa de trabalho, porque para eles um outro tipo não serve. Então, são essas barreiras que muitas empresas fazem com os funcionários. Alguém de vocês já teve já ou já viu um tipo de assédio na empresa? Pressão, professor, também se caracteriza um assédio Sim, sim. Ele também é caracterizado como um assédio, porque para você, cumprimento de metas, né? Tá tendo muita pressão ultimamente por causa disso, né? Cumprir meta de venda, essas coisas, tem muita pressão em cima. hoje tem algumas áreas que a pressão é tanto que muitas vezes para você captar, por exemplo, quem é um vendedor ou uma vendedora de loja, muitas vezes para você captar um cliente novo, pela dificuldade que nós estamos passando hoje no nosso país, muitas vezes até gera um problema dentro da própria instituição. Por quê? Quando você fica captando clientes na porta da instituição como vendedor, aí fica aquela briga interna. Quem é que atende, quem é que não atende, é minha vez, não é minha vez, é sua vez, não é sua vez. Aí já gera já também alguns problemas internos. Aí isso é algo muito ruim. Ou seja, não tem aquela escala de quem vai ser o primeiro, quem é o segundo e assim por diante. Então, o que é uma inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções, identificar e influenciar emoções dos outros. Esse conceito foi popularizado pelo jornalista Daniel Goleman, né? E nele vai envolver quatro componentes: a autoconsciência, é a habilidade de reconhecer e entender as suas próprias emoções. Tem gente que quando trabalha são muito emotivos, né? Tem algumas coisas, fica emotivo com facilidade, chora com facilidade, emburra com facilidade, né? Então essas pessoas têm que ter as suas próprias consciência, a sua autoconsciência dos seus, das suas dificuldades que tem dentro da instituição, como são também seus pensamentos e a parte comportamental. A autogestão nesse caso, hoje tem muito, né, pessoal? Muita gente que são impulsivas, fala sem pensar, age sem pensar, critica sem pensar e até dá dicas sem pensar. Ou seja, faz no calor da emoção, faz na pressão, né? Quem levantou a mão pode falar. Então, no calor da emoção, acaba fazendo algumas autogestões Eu que. esqueci de ligar o microfone, estou falando aqui. Não, pode falar. É que eu queria esclarecer uma dúvida. Aconteceu recentemente com um conhecido, com uma família de conhecido aqui, Uhum, que trabalhava na empresa aqui. O rapaz é separado da moça, da mulher dele, e ele paga pensão. uhum, Bem, ele falou para a esposa dele que ele não tinha como pagar a pensão porque o salário estava atrasado, que difamou a empresa, falando que a empresa estava fazendo churrasco e não tinha pagado, não estava nem para o funcionário, só que o salário já tinha sido creditado na conta de todos os funcionários. E no outro dia ele foi mandado embora. Por conta disso, a esposa dele mandou mensagem para o gerente, cobrando e falando um monte de coisa, e ele foi mandado embora no outro dia. Eu queria saber se, nesse caso, teria uma justa causa. aí teria, né? Porque quem pode me ajudar aí a responder aí? É a.
Eu pensei por causa da difamação, né? Porque pelos abusos que o gerente teve que escutar, sem ter necessidade. Eu acho que ficou barato. Eu também acho, mas assim, eles aqui são muito, muito, muito bons mesmo. Qualquer coisa que precisar, qualquer hora. E eu acho que o preso também ter mandado embora foi a melhor coisa que eles fez. Porém, ficou na minha dúvida na minha cabeça se aquilo poderia ter dado uma justa causa ou não. Não, justa causa, com certeza. Porque você defamou a empresa. Aham. Você criou uma. Você criou uma história que a empresa não é zelador das suas obrigações. Isso, aham. Que a empresa não faz a parte principal, que é, dependendo da empresa, até o quinto dia útil, o pagamento. Ah, Então, sim. se a É, empresa tá paga. certinho. E aí, Agora, fiquei qual na que dúvida foi por o erro disso. dessa pessoa que fez a reclamação? Podia ter resolvido uma coisa muito mais simples. Como recebe pensão, podia ter ido no juiz e pedido para a pensão ser descontado da folha de pagamento. Eu falei isso. Eu Ou se- falei isso, porque desde quando eu e meus irmãos somos pequenininhos, meus pais são separados. Uhum. Mas E aí, quando professor, cada demoraria mais, né? e É, depois Porque eles é vão processo, ver. mas agora porque é complicou, né? processo, né? Aí demoraria mais. Mas agora complicou mais, porque o cara foi mandado embora, Foi É, mandado embora, é pior. foi mandado eu embora, também po- andar, evitar problema. poderia ter conversado com o gerente, ou conversado, ido lá conversado, pedido, falando para o gerente que estaria solicitando que o pagamento fosse da fonte, né? Da fonte pagadora. Enquanto isso não fosse concretizado, que a empresa pagaria primeiro para ela e fazesse um vale para ele. É, se ela tivesse conversado com o gestor, né? Uhum. Ele poderia descontar em folha, né? Descontar em folha. Descontava dele e passava diretamente para ela. Aí até o Se juiz ele falar. reclamasse no futuro, eles teriam como provar que é uma pensão, né? Uhum. E outra coisa, teria recibo e estaria assinado por ele, então não teria como reclamar, né? É, mas tem muita gente que não assina, né, professor? Se é uma encrenca dessa daí que falou que mentiu, que não recebeu, não acredito que vá assinar também, não. Ah, não assina não, porque tá com o dinheiro na conta, não tem coragem de mandar. É má Então, fé mesmo. É, é má fé. agora é o Isso seguinte, daí, isso daí é má fé, né? com certeza. Já, igual A ela falou, justa causa poderia. seria má fé é, em relação às coisas que ele falou para a ex-esposa ou para a pessoa, né? E aí, sim, concretizaria uma justa causa. Só que aí a empresa tem que provar várias coisas. É complicado essas questões de má fé. Aí teria que printar as conversas dela com o gerente, depois pedir para ela também printar Uhum. as conversas dele. Então teria que juntar e reunir várias provas. Mas poderia ter dado uma suspensão para ele de um mínimo uns 10 dias, para ele ficar uns 10 Era dias sem melhor mandar receber. embora. Era Ó, melhor do que mandar embora. agora é o Não, era seguinte, melhor né? mandar embora. Agora, Tem quem quer trabalhar. agora é o seguinte, sabe que a pensão não pode ser atrasado, ter atraso, e ela pode entrar com máximo, mesmo que seja apenas um mês em atraso, reclamar de que ele má conduta dele e obrigar ele a pagar logo. É, só que assim, mesmo assim, teria que entrar no Ministério Público, né, professor? Porque no Ministério, em casa civil mesmo, demoraria aí uns 2 anos para conseguir descontar Mas do hoje, eu vou te falar uma funcionário. coisa para vocês. Hoje esse trem da pensão tá crítico. Essa pensão hoje em dia é a única coisa que dá cadeia, é isso. Então, Sim. então, Depois que ela conseguir, aí é a única coisa que dá cadeia. E fica 3, 4 meses se não pagar. esse já foi um erro, né? Então, ele, talvez se ela também tivesse falado que ia falar com ele, né? Ameaçado,
talvez seria resolvido de outra forma. Aí, pessoal, de acordo com essas, também tem a consciência social. É, isso aí, eu creio que não acontece muito. Entender as emoções dos outros, mostrar empatia, capaz de sentir-se no lugar do outro. Hoje não está muito isso não. Eu pensei, pessoal, que nessa pandemia as coisas iam melhorar. Eu pensei que com a pandemia as pessoas iam ser mais humanos. E eu percebi que cada um está mais explorador que o outro. Cada um está mais procurando mais para si do que para as pessoas em volta. Quantas e quantas pessoas que não precisavam de auxílio emergencial conseguiu ter, e quantas pessoas que tinha direito não conseguiu? Isso é um dos aspectos. Outros aspectos. Hoje, as pessoas estão um querendo derrubar o outro, mais ainda. Isso é ruim. Isso, ah, eu creio que não. Eu posso estar muito enganado, mas as pessoas hoje não estão muito esse lado emotivo mais não. Ou na empresa que vocês trabalham são diferentes. Bom, aqui pelo menos eu não notei isso, não. Depende depende também, né, do ambiente, né? Então, igual por exemplo, igual você vê nas escolas. Hoje nós temos hoje dois tipos de professores, o efetivo e o temporário. Não sei se vocês sabem que o Estado, a rede estadual de educação, eles estão pensando em ter greve. Não, Aí, sabia. aí estão pensando em ter greve, aí estão com dúvidas se essa greve vai defragar agora no início de dezembro ou no retorno das aulas em janeiro. Eu cheguei a falar com alguns colegas. Vocês é burro, pessoal? Vocês querem entrar de greve agora em dezembro? Atrapalhar todo o final do ano para depois ficar 15, 20 dias sem aula, aí voltar na véspera do Natal, depois do Natal, e ter que ficar janeiro trabalhando, todinho trabalhando, aí já tem que organizar as coisas para o início do ano. Aí alguns falaram assim, é verdade, professor, a gente não pensou nisso. Não, gente, se vocês estão insatisfeitos, porque os efetivos estão insatisfeitos com o salário deles. Então, se vocês estão insatisfeitos, não começa o ano que vem. Enrola então o ano que vem então para começar então. Ao invés de fazer essa enrolação no Natal. Quer dizer, é aquela parte de gestão de relacionamento. Todo mundo quer fazer o que bem quer, só para o seu lado. Não olha, por exemplo, aquele aluno que os pais deles já estão organizando uma viagem de final de ano. Não está olhando aquele professor que já comprou um pacote de passar um Réveillon em algum lugar. Não estou olhando, por exemplo, várias partes. Igual nós estávamos falando aí de pensão. Quantos hoje, as crianças hoje são filhos de pais separados? Que no final do ano fica com o pai ou fica com a mãe, aí eles planejam uma viagem, um passeio diferente. E aí? Aí por causa de uma greve dos professores, agora,
E aí, quantos pais, quantos vão ter a sua organização de final de ano alterado? Isso é muito complicado. É uma gestão de funcionamento que, na minha opinião, não cola. Ah, beleza. Nós estamos reclamando que agora, em mês passado, teve uma votação do novo plano de carreira do Estado, dos professores. Não ficaram satisfeitos. Mas não é agora o momento de fazer isso. Ah, mas vai começar a pagar em janeiro. Beleza. Atrasa então em janeiro então, o retorno então. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Depois tem o resto do ano para resolver. Não, quer dizer, você está com rolo, você está com um problema em janeiro, beleza. Atrasou 15, 20 dias, coloca a aula no sábado. Aumenta mais uma aula na semana. Menos dias de férias Fala em férias em dezembro, para diminuir a férias de dezembro deles, que eles ficam louquinhos. Porque não sei se vocês sabem, pessoal, professor, final do ano não é férias. Final do ano é recesso. Férias dos professores é julho. Não sei se vocês sabiam disso. Professor não tem 2 férias no ano. Minha tia trabalha em escola, ela já me falou mesmo. Então, final do ano é recesso. Então, é tanto que se vocês falar assim, ó, o retorno de vocês é dia 10 de janeiro. Mas se a escola falar para vocês voltarem dia 5, dia 6, dia 4, tem que voltar. Teve uma vez que eu era coordenador, eu tive que voltar antes. Então, como desenvolver essa inteligência emocional? Mas nesse caso, ó, é aqueles mesmos aspectos que eu falei anteriormente, agora, como resolver ele? A autoconsciência. Refletir sobre as suas emoções em situações diferentes. Quando ele pode impactar positivamente ou negativamente. Então, aquelas pessoas que ajudam tudo, tem que refletir que nem tudo tem que ser feito. E aquele funcionário que quase não ajuda, tem que começar também a ceder também. O autocontrole. Pessoal, quantos de nós, na empresa acontece alguma coisa, a gente respira muito, respira mais fundo para não falar besteira, para não questionar, para não reclamar. Acho que todos nós já aconteceu isso já pelo menos algumas milhares de vezes, né? Principalmente aquelas pessoas que adoram aproveitar um do outro. Então precisamos ter um autocontrole, saber quando pode falar alguma coisa, quando não pode. E uma coisa muito ruim, aquele que segura muito, que não questiona. Mas quando questiona, sai para lá, porque é como se ele estourasse. Comigo já aconteceu já aí com vocês. Empatia. Vocês se considera pessoas que têm empatia pelos colegas? Sim ou não? Repete a pergunta, por favor. Vocês se consideram pessoas que têm empatia pelo próximo? Assim, falando de mim mesma, eu acho que eu sou, porque assim, eu acho que a gente, como é que fala? Talvez hoje eu preciso, amanhã o outro precisa, então assim, a gente tem que se pôr no lugar da pessoa, outros assuntos também, não é só questão de precisa, se um precisou e o outro não precisa, né? Tem questão da emoção, tem muitas outras coisas também que tem envolvida. Eu acho que a gente tem que se pôr no lugar das pessoas em tudo que a gente vai decidir. Uhum.
O que já aconteceu de assim, tão complexo que durante alguma vez que você teve empatia pelo próximo e que você se sentiu assim, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Eu não poderia ter feito isso. Ah, mas já foi. Você fala quando, por exemplo, a gente falar uma coisa que a gente está pensando e depois a gente parar e pensar, nossa, Já, devia ter pensado antes. não, isso já é autocontrole, né? Assim, já aconteceu alguma vez de você tentar ajudar alguém, aí você aumentou o tom, ou você foi muito solícito, e depois você viu, nossa, na próxima vez eu não posso fazer isso, na próxima vez eu vou me complicar. Bom, para falar um exemplo assim, agora, claro, eu não lembro. Mas acho que isso aí acontece direto com a gente, né? Porque tem hora que a gente tá meio, como é que fala, tentando ajudar e acaba saindo alguma coisa do controle. Acho que assim, isso aí diariamente acontece. Realmente. Uma outra coisa que acontece muito são as relações sociais. Ah, eu, por exemplo, eu sempre tento ser bastante simples, bastante claro nas minhas informações e evito muito confrontos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sou muito de ficar batendo de frente. Eu não gosto disso. Tem vezes que é preciso, mas é algo que eu não sou muito fazer isso. E muitas das vezes, nesse de não bater de frente, que são as relações sociais, eu sinto que estou me complicando. Então, essa parte é muito complexa. Então, relações sociais é resolver conflitos de forma construtiva. Não ser muito ríspido, não ser muito uma pessoa agressiva, tentar ser o mais calmo possível. Aí já vem o outro lado, né? Se você tenta fazer isso muito, é o coitadinho, né? Quando você não faz muito, ele é, como é que fala? É encrenqueiro, encrenqueira. Então, é algo muito complexo a parte de relações sociais. A automotivação. Primeiramente, quando você está no lugar que tem metas, eu creio que já é uma motivação. Quando você está num ambiente de trabalho, que pode haver possibilidades de crescimento, pode haver é, possibilidades de melhores ferramentas de trabalho. Eu já considero isso como uma motivação. Porque uma coisa que eu aprendi, não é apenas salário que motiva uma pessoa. As metas também motivam. Ou alguém discorda. Ah, não, eu quero ganhar muito dinheiro. Mas se for um ambiente muito ruim, vale a pena? Não, não vale. Você Não vale. sufoca, você se sufoca. É, tem ânimo nem para tentar. Igual, por exemplo, quando você está num ambiente que esse ambiente ele é claro, esse ambiente ele pode ser construtivo, que você pode melhorar socialmente, pessoalmente, financeiramente. Então, eu acho que isso já supera tudo. Quando você foca no seu crescimento, já é uma automotivação. Igual, por exemplo, muitas escolas estaduais não gostam de professor de contrato, porque falta muito.
Só que eu acho que ele tem um lado complexo. Quando você é um professor contrato e você é um bom de serviço, você não fica sem serviço. Agora, quando você tem assim, uma pessoa que não está muito, apesar que também tem muito efetivo que tá nem aí mais, né? Ah, não manda embora. E não sei se vocês estão sabendo, pessoal, tá sendo tramitado no Congresso uma lei também que concurso público não vai ser mais como é que eu vou dizer? Ah, eu quero passar no concurso, eu quero ser o servidor, porque lá eu tenho garantias de emprego. Eles estão fazendo uma modificação no Congresso, que a partir da sua aprovação, todos os concursos públicos, se a pessoa não desenvolver um bom trabalho, ele pode ser demitido. Até de concurso público. Se isso pegar... Mas isso eu acho, uns pontos, professor, é até bom, eu acho certo. Porque muita gente fala assim, eu vou lá só bater cartaz, não pode me mandar embora, eu sou concursado, e não dá valor ao serviço, não faz a obrigação correta. Eu também concordo. Porque quando você está Porque igual eu falo, quando você está num emprego que só depende de você, é muito bom. E hoje nós temos vários tipos de leis que resguardam o trabalhador contra possíveis problemas internos, né? Por exemplo, a defamação, até nós falamos no início, quando os abusos, né, de chefia. Então isso tudo aí. E outra coisa, para ser mandado embora um concursado, não é tão fácil assim. Mas, se essa lei for aprovada, vai ter muita pessoa que está lá só por trabalhar, só por estar, não vai ficar muito tempo. Um outro ponto é a capacitação. Pessoal, hoje em dia é muito importante as capacitações, os workshops, os treinamentos, porque hoje nós não temos tempo de ficar fazendo curso. Ontem mesmo nós comentamos sobre isso. Uma pessoa que trabalha o dia todo não consegue ficar fazendo curso. Não tem ânimo, não tem paciência e muitas vezes nem acredita que aquele curso vai melhorar o seu ambiente de trabalho, vai melhorar a sua qualificação, vai melhorar o seu salário. Então, hoje as empresas têm que dar essas capacitações, porque hoje em dia não tem mais assim, foi contratada uma pessoa, vamos fazer um treinamento, um curso. Não existe mais isso. Hoje em dia, você arruma um emprego, você fica lá algumas horas, deu certo? Então amanhã você já começa. Conseguiu mexer no equipamento? Amanhã você já começa. Exceto aqueles equipamentos pesados, né, pessoal? Equipamentos que o sindicato obriga a empresa a fazer qualificações, fazer cursos, aí que são diferentes. Mas hoje as áreas que não precisam de equipamento industrial, que não precisa mexer com equipamentos que podem levar a pessoa a se ferir, se cortar ou até a perca da vida, então hoje em dia as empresas têm essa parte. Deu certo? Pronto, já começa amanhã ou começa hoje. Professor, quando eu entrei no hospital, eu sou recepcionista no hospital, já tem 5 anos. Uhum. Ele simplesmente falou assim, eu quero que você comece amanhã e pronto.
Ele não perguntou se eu sabia trabalhar em computação, se eu sabia trabalhar em recepção, não sabia nada. Simplesmente jogaram lá e se vira. E a primeira semana foi um horror, né? Sinceramente foi. Até hoje é ainda, né? Porque Que assim, sempre acontece, igual o senhor está falando aí sobre a empatia, e as pessoas, mesmo que você tenha a maior empatia com a pessoa, mas mesmo assim você é maltratado. Não adianta. você disse que tem 5 anos lá. Quantas capacitações e qualificações você fez nesses 5 anos? Por minha conta, no Cotec eu já fiz, mas assim, com eles nunca fizeram nenhuma captação comigo. Nada, nada, nada. A gente somos duas comissionadas, eu de manhã e a outra à tarde, né? E as outras duas que trocam assim, uma semana é uma e outra semana a outra, que é a da noite, Uhum. elas são concursadas, então assim, mas nunca fizeram nada com a gente. Nunca deu nem curso, nada, nada, nada. E tudo foi na raça, né? Tudo na raça. Sei como é que é. Escola também é assim, pessoal. Escola também acontece muito isso. Eu comecei, igual eu comprei pra vocês, na sexta-feira numa outra escola, por causa do chegou efetivo no lugar. Cheguei lá e falei assim, ó, você vai dar aula pro primeiro, segundo. Eu falei, qual conteúdo? Nós não temos nada anotado. Aí eu fiz uma dinâmica, fiz uma brincadeira. Aí depois eu perguntei, e aí, qual foi o último conteúdo que vocês viram? Aí fui olhando alguns cadernos. Ou seja, também sem saber nada. E o pior, né, que quando você entra numa escola, o seu usuário, a sua senha, o seu sistema não está funcionando ainda. Você não tem, né? Então, vai o que os outros falam. Quais são os benefícios que a inteligência emocional nos traz no trabalho? Eu acho que a dinâmica, quando uma equipe está bem coeso, ele transforma o ambiente. Quando o ambiente é bom, a equipe é boa, aí sim cada um acaba ajudando o outro, criando uma melhoria no relacionamento interpessoal. Lembrando, pessoal, existem dois tipos de indivíduos numa empresa: amigos e colegas. Amigos é aquele que você conta os seus segredos, que sabe da sua vida. Colegas é aquele que trabalha com você no dia a dia, mas que não faz parte da sua vida. Então, mas então se eu falou que então amigos é amigos, colegas é colegas, então eu tenho que ser antissocial com os colegas. Não. Você tem que ser amigo deles. Mas aquela amizade de trabalho, não aquela amizade para a vida, né? Então você tem que fazer isso, tentar ser o máximo possível empático com as pessoas, para na hora que surgir algum problema, você não ser o primeiro da lista. Então, eu tenho uma mania, quando eu chego, eu cumprimento todo mundo. Tem gente que não faz isso, principalmente quando passa próximo de pessoas que estão nível mais baixo que o seu. Ou seja, você passa e nem fim ignora. Eu acho isso aí uma, uma pessoa que não tem relacionamento interpessoal. Por quê? Ahn, vamos pôr um exemplo. Você está na secretaria e de repente caiu uma água, ou um café. Você acha que aquela pessoa da limpeza que você tanto maltratou, tanto menosprezou, ele vai fazer o esforço de te ajudar a limpar? Não. Não vai. Não. Ele vai ficar rindo. Alô? Fulano nunca olhou pra mim, nunca falou nada comigo, olha lá, ó, esfregando o chão, ó. Aí começa as conversinhas, né? Então, a pessoa tem que saber passar pelo outro, saber tanto que isso é ruim. Então, esse relacionamento dentro de uma empresa, como eu falei,
Não quer dizer que você tem que ser amigo de todos, mas tem que ser o quê? Gentil com todos. Ter aquela fala, bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, mostrar solícito. Quando você tem uma equipe focada, onde as emoções não flore, né, na pele, que dá para ser contornado. Tem gente que quando leva uma bronca, começa a berrar. Ah, Brilando brigou comigo, fulano falou pra mim. Ou seja, as emoções estão à flor da pele. Então você tem que saber. Ah, tem vezes que pessoas te mandam você fazer muita coisa, você começa a chorar. Ah, eu não dou conta, só manda eu fazer. Isso também não é bom. Mas quando você se controla, todos controlam as suas emoções na empresa, a produtividade melhora. A produtividade é outra, tanto individual como em equipe. E com isso, quando a produção está melhorando, uma coisa puxa a outra. O estresse diminui. Por quê? Se você não está tendo problemas, se você está fazendo seu trabalho de boa, está produzindo tranquilamente, o que acontece? Ninguém fica estressado, ninguém reclama, ninguém fica desgastado emocionalmente. O trabalho flui naturalmente. Outro ponto muito importante: os líderes têm que ter uma maior capacidade de aglutinar as pessoas. Ser mais, como é que eu vou dizer, seguro na sua forma de conduta, não na parte de brigar, reclamar, mas fazer que a sua equipe, deixa eu ver se é uma coisa aqui só um minutinho só, pessoal, minha bateria está acabando, só um segundo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. A, a minha tela de repente começou a escurecer, era a bateria, estava no limite. Então, quando os líderes têm uma maior capacidade de liderança, uma maior performance de trabalho, ele consegue aglutinar essas pessoas, transformando um ambiente ruim em um ambiente leve, um ambiente de confiança, um ambiente onde as decisões são mais equilibradas. A equipe tem que estar confiante na decisão da pessoa que está acima, né? Muito importante isso. Quando você tem um gestor que está acima de você, que você pode ter uma certa confiança, o que acontece? O ambiente fica mais leve. Por exemplo, digo por mim, eu tenho, eu tenho vários coordenadores, ou seja, todos são líderes, né? São os meus líderes, ou seja, são os meus chefes. Então, eu tenho que saber
mostrar para eles que eles têm confiança no meu trabalho e eu mostrar para eles que eu tenho confiança no trabalho deles. Ou seja, as decisões não vai ser aquelas decisões muito, que pode me complicar, que pode eu ter problemas futuros. Ou seja, eles conhecem a minha conduta e eu conheço a conduta deles. Aí nisso gera um maior aprimoramento nas tomadas de decisões. Ou seja, nessa parte, nós não tomamos decisões precipitadas, que pode gerar erros futuros, que pode gerar conflitos futuros, algo que ele é pensado, analisado com bastante calma. É igual acreditar, não fale nada no calor, no calor da bagunça, no calor das emoções e assim por diante. Aí nós temos o fortalecimento da cultura organizacional, ou seja, quando você mostra, eles veem que você é uma pessoa capaz, a instituição pode ter uma melhor qualidade de trabalho, isso fortalece toda a sua estrutura. Então, ou seja, a satisfação interna e externa beira os 100%. Isso torna tanto os colaboradores como os gestores pessoas empáticas, atendendo melhor um ao outro, ou seja, você atende melhor os seus chefes, as pessoas que você tem que prestar serviço, os seus chefes, ele presta melhor atenção em vocês e na equipe em volta e assim por diante. Aí nós temos, para que serve a inteligência emocional no ambiente? Ó, já falamos muito isso, ele melhora a comunicação, diminui os conflitos e também uma melhor colaboração entre os membros da equipe. Se torna os membros que trabalham na instituição mais engajados, ou seja, procura melhor resultado, procura transformar o seu trabalho em resultados o quê? Harmoniosos e eficientes. Aí aqui fala um pouco mais do estresse, né, sobre a sua liderança. Aí fala também qual que seria essa importância da inteligência emocional no trabalho. Ou seja, basicamente tudo que nós falamos em evitar conflitos. E outra coisa, pessoal, quem contorna esses ambientes, essas inteligências emocional, são pessoas que têm uma maior capacidade de compreensão. Ou seja, se torna uma pessoa... Deu um problema, conversa com fulano. Aconteceu outra coisa, não, conversa com fulano. Por quê? Acaba se tornando o quê? Um mediador. Uma pessoa que consegue tirar esses problemas. Então, aqui eu não vou ficar lendo, que é muita coisa. Então, aqui é como é que é trabalhando. Ou seja, nós até falamos já inicialmente, né? Melhorar o foco nas metas é muito importante. O bom relacionamento, quando falo público, é no geral, né? O seu chefe, seus colegas de trabalho, as pessoas que você presta atenção. Fazer um network. Pessoal, o network é algo muito importante, porque o network, para quem não sabe o que é como se fosse um... O que é work? Uma rede. É como se fosse o quê? Dividir. Aquela parte que você tem emocionalmente, é como se você fosse dividir para outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas. Isso cria um ambiente mais tranquilo. Ou seja, aquela pessoa, ele tem boas ideias, aquela pessoa, ele sabe resolver problemas, conflitos internos. Aquela pessoa, ele tem trabalhado muito a inteligência emocional.
Então isso é muito importante numa empresa. Porque sempre nas empresas tem aquelas pessoas que muitos gostam de pedir conselhos. Ou não? Pessoal, sim ou não? Sim. Aí nós temos, agora são é as partes mais complexas. Gerenciar crises. Engraçado, uma coisa que eu aprendi. Para resolver soluções é muito difícil, mas para criar uma crise, parece que é tão fácil, né? Basta uma fofoca, uma mentira que o trem desanda. Então, contornar momentos difíceis é uma habilidade necessária em qualquer ambiente de trabalho. Então, explorar os pontos fortes. Então, sempre é bom você mostrar para as pessoas o seu lado maior, o seu lado mais forte, que pode ser melhor desenvolvido, que pode ser melhor tratado, que pode ser melhor preparado para a empresa, que pode ser melhor explorado. Isso faz que a empresa sinta mais orgulho de ter você como funcionário e você se sente mais útil. Antigamente, não tem nada a ver com essa aula nossa, eu não sei se vocês curtem futebol. Alguém de vocês gosta de futebol? Eu falo que eu torço, mas eu não entendo nada. Antigamente, tirando o goleiro, é claro, porque não tem como fazer isso. Contratava, ó, você vai ser o centroavante, você vai ser o zagueiro, você vai ser o meio-campo do time. Beleza. Hoje, os times contratam a gente. Fulano é bom porque ele joga na lateral, ele joga no meio, joga na zaga. Ó, o fulano, ele é centroavante, ele é ponta de lança e ele joga pelas laterais. Por que que hoje o futebol contrata esse tipo de jogador? Ao invés de contratar, ó, você vai ser só centroavante. Você só vai ser zagueiro. Eu acho que é, como é que fala? Para poder não. Ai, gente, é igual você contratar para uma firma. Uma Uhum, pessoa que não vai estar ali só para aquilo ali. Se você uhum. precisar dela em outro caso, caso tiver outra pessoa machucada, alguma coisa, ela puder te servir ali, já é alguma coisa, né? Isso mesmo. Porque hoje, um time de futebol não consegue contratar dois, três por posição. Então, tirando o goleiro, que não tem como um ser goleiro, né? Mas hoje eles contratam jogadores que joguem mais de uma posição, de preferência entre duas e três. Por quê? Não vai ter que fazer aquela adaptação, porque aí o time adversário fala assim, nossa, ó, vamos jogar em cima do fulano, que ele não é zagueiro, ele é centroavante. Então, se chegar lá assustando ele, ele vai entregar a bola e marcar o gol. Não. Sabe que aquela pessoa que está lá, ele não é o titular da posição, mas ele já joga também naquela posição. Então ele não se torna um jogador a menos do time. Ele não se torna um jogador fraco do time. Então, isso que acontece muito nos times de futebol de hoje. Então, essa parte de gestão, ele é muito importante, pessoal. Igual eu estava falando para vocês inicialmente, esse componente, ele é importante demais. Ele faz criar a visão de você estar no lugar do seu chefe. Você analisar o que o seu chefe está passando. Porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanto problema, é tanta coisas que tem que ser passado, que quem participa dessas aulas, quem vê esse conteúdo, já muda de ideia. Patrão jamais, diretor jamais, gestor, é muito problema, é muita burocracia, é muita coisinha que precisa de solução.
Alguma dúvida, pessoal? Eu só acho que por conta de decisões erradas, né? É mesmo. É, tem essa parte também. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo. Para a gravação.